Será? Começou. Boa noite, pessoal. Quanto tempo? Sim, cortei, não aguentei. Thalita, oi pessoal que entrou aqui. Boa noite. Esperar a Sara aparecer aqui. Deixa eu ver se ela já apareceu. Ai, meu Deus. Sara, se você estiver aí, pede para participar, por favor, porque não quer carregar aqui para eu convidar as pessoas. Bom, pessoal, enquanto a Sara não chega, vou dando alguns informes, né? Bom, será que travou? Vocês estão me ouvindo? Ué. Vocês me ouvem? Não acredito. Ué. Ah, sim. Eu pensei que tinha travado, porque ficou tudo congelado aqui. Ah, ótimo. Então, não sei se vocês viram já na página do INEAC, né, o nosso feed, a gente vai fazer uma reprogramação, né, uma reestruturação do INEAC ao vivo e algumas lives agora vão ser mensais, né? Isso, o INEAC ao vivo, o papo, desculpem, vai ser uma vez ao mês, né, a partir do próximo, se ser a semana próxima outra, a partir do dia 23. E as lives todas serão às quartas, tanto para a sua ciência quanto Covid reflexão. O Cesta Básica e a Luz Vermelha se mantém às sextas e semanalmente. Mas todas as outras vão ficar agora às quartas-feiras a partir da próxima semana. E a próxima semana não teremos live, né? Desses três programas, né? O Antropopapo, o Para a Sua Ciência e o Covid reflexão. Então, e semana que vem a gente vai, né, como a gente está reestruturando a programação, como é que a gente vai se organizar em relação né, encaixar todos os programas, né, de uma maneira mais estruturada, até para também ser melhor divulgação. Então recomeçaremos, né, todos os programas a partir da semana do dia 20. Né? Teremos um Antropopapo no dia 23, a partir dessa semana vai ser, né, da semana do dia 20 de setembro, vai ser uma vez ao mês, o Antropopapo, o Covid reflexão e o Para a Sua Ciência. Bom, eu acho que a Sara já entrou aqui. Certo? Oi, Sara. Oi, Yuli, estou aparecendo? Aqui ainda tá preta a minha tela. Tá aparecendo sim, tá? Tá carregando, mas tá Ah, tá. aparecendo. Então, pessoal, hoje estamos aqui com a Sara, né, em mais um Antropopapo. E como eu estava falando, né, o Antropopapo faz parte de um projeto de divulgação científica chamado INEAC ao Vivo. Eu me chamo Uli Falcão, sou pesquisadora de pós-doutorado do INEAC e hoje estamos com a Sara Souza Mendonça. Uhum. E ela está como pesquisadora de pós-doutorado no programa de pós-graduação em políticas sociais na UENF, minha casa também, né, que eu fiz a graduação na UENF, minha universidade do coração. E a Sara também fez o mestrado e doutorado em antropologia aqui na UF. E ela trabalhou
com um tema, né, no doutorado dela e também no mestrado, sobre, deixa eu ver aqui, que eu anotei, ela fez uma etnografia da política de humanização em uma maternidade pública, né, a partir da perspectiva de enfermeiras obstetras, mulheres atendidas e outros profissionais da saúde que trabalham, né, nessa maternidade. E aí hoje, né, como vocês bem já sabem, a ideia é falar sobre, o tema da live é mortalidade materna e aborto em termos de pandemia e retrocesso. Então é falar um pouco, né, sobre a relação entre mortalidade materna e aborto, né, e como era antes e como é agora em tempos de pandemia, né. E como a gente vem pensando também, né, nos antropopapos, pensar um pouco o papel da antropologia nesses diversos temas, né, e pensar como a antropologia ela pode atuar também nesse tema, né, que causa tanto impacto, né? E tem uma questão moral muito forte, né? Versus outros temas, né? Mas esse também tivemos agora, né? Recentemente, menos de um mês, né? Um caso da menina, né? Da criança, vítima de violência sexual e teve toda uma grande controvérsia em torno do aborto, né? Então a ideia é um pouco falar sobre, né, pandemia, essas questões que sempre estão, né, circulando e é uma controvérsia científica, política, jurídica, né? Então a ideia é falar um pouco sobre isso. Sara, você está ouvindo? Sara? Oi, cara, eu tô experimentando problemas técnicos aqui. Eu acho que eu vou ter que voltar. Ah, isso aí E tá tô só te começando a fazer ouvindo. parte da minha Você vida. É congelou e a minha impressionante. tela tá preta. Vixe, É, e aqui eu tô ouvindo sua voz, mas a sua imagem não aparece. Se você o quiser Instagram tá pedindo para eu continuar falando reiniciar. assim, você quer sair e entrar? E a gente Isso, tenta? vou fazer isso. Desculpa, gente, já vem. Entra. Pessoal, desculpa, Isso. tá complicado. A internet anda nos boicotando. Boicotando. Deixa eu ver aqui então. Sim, sim, mas ela não estava conseguindo ver muito bem. Então eu pedi para ela entrar novamente. Pois é. E obrigada a todos que estão nos assistindo, né? Mais uma vez. Agora eu espero que dê tudo certo. Aguardando. Será Pronto. que eu tô aí? Tá aparecendo, tá congelada, mas a gente te ouve. E Qualquer quando eu coisa. entro, você congela. Ai, o que tá acontecendo? Então, eu proponho que Posso é falar? segunda. Sim, a gente falar, e aí caso a internet volte, porque senão a gente vai perder muito tempo, né? Porque o Instagram Ah, tem uma hora certinho de live. Então, quanto mais tempo a gente ficar, enfim, tentando resolver. Teve uma live passada que, nossa, não consegui problema, faltou luz, assim. Tem que dar tem que fazer uns rituais aí para ver se funciona. Então, Sara, obrigada por ter aceitado o convite, né? E obrigada por participar, por se dispor a participar do Antropopap, desse projeto de divulgação científica. E agora a fala é toda sua. beleza. Obrigada, Uli, pela apresentação e pelo convite, você e o INEAC. Eu tô achando estranho agora porque eu não tô me vendo, não sei se vocês estão me Sim, vendo, mas a gente faz. Vocês estão me vendo? a gente está te vendo e te ouvindo. Quer dizer, Ah, a gente tá. está te vendo Você congelada, congelou mas a para gente mim. está te ouvindo. Sim, Beleza. a sua Então, imagem está congelada, mas a sua voz tá perfeita. Tá ótimo. ok. Bom que a gente não fica muito consciente, né? Apesar que eu devo ter congelado pessimamente. Você ficou gatíssima Não dá congelada. para ver direito, tá escuro. É. Bom, né? É o que temos, vamos seguir assim. Sim, sim. Então, né? Quando você me chamou para falar, eu fiquei pensando, bom, né? Eu não estou com uma pesquisa diretamente agora,
Eu estou no pós-doc trabalhando elementos que eu já tinha de campo e projetando, né, um retorno a campo quando. Mas esses dois temas que eu propus têm mobilizado muito a minha atenção, né? Enfim, foi o que apareceu assim do que eu gostaria de falar agora, né? E tentar puxar por que é um tema antropológico também, né? Apesar deles Sim, parecerem muito voltados para a saúde, né? Tentar olhar o que está acontecendo e também no intuito de divulgação científica, né? De como esses dados estão aparecendo, são alarmantes, e tentar pensar eles um pouco do nosso lado também, né? E eu fiz isso muito inspirada no trabalho da Débora Diniz, né? Eu acho que é a nossa inspiração, assim, de muita gente, e da Melania Morim, que é menos conhecida do nosso lado, né, da antropologia, porque ela é uma obstetra, e a Melania, eu acompanho ela desde da pesquisa com parto, né? Ela é uma grande influência, muito vocal na construção de conhecimento para o parto humanizado, em defesa do parto humanizado e de direitos reprodutivos, né? E foi ela que começou a mobilizar, né, pegando primeiro pelo eixo da mortalidade materna, a atenção para a questão das grávidas e a Covid e levantar dados, né? E sim. né, sistematizam esses dados. É? E... Oi? Tá me A ouvindo? sua voz. Não, agora voltou, voltou. É, pá, tinha congelado a Pelo sua menos voz a também, voz mas tem agora que voltou. continuar. Né? É, Sim. é, bom, Você está falando ela sobre. lança. Ah, Sim, pode elas continuar, lançam esse desculpa. estudo que tem um dado que é muito revelador, eu acho que explica bem por que isso é uma questão antropológica também, né? Elas lançam o dado que de cada 10 mulheres grávidas ou puérperas que morreram por Covid, são brasileiras. Né? Então a gente tem uma coisa que não é do vírus, que não é da Covid, né? Que é do nosso sistema e da forma como que a gente está acolhendo as mulheres, prestando assistência, tratando. Né? E aí eu acho que a gente pode ligar com a questão do aborto ao final, né? Como um guarda-chuva de como que está sendo pensado o lugar da mulher hoje, né? Por que essas políticas estão tão desmanteladas, com tão pouca atenção, né? Dentro desse cenário que a gente está. Mas voltando aos dados que ela levanta ali, da trajetória da mortalidade materna ao longo da pandemia, acho até para pensar a pandemia e como esse processo tem sido entender sobre ciência, sobre como o conhecimento, né, vai sendo construído. A princípio, a gente não tinha. Ai, Celso. Tá me ouvindo, Uli? Ah, sim, sim, tô te ouvindo. Tá. É que abriu aqui uma janelinha falando que o Instagram não está respondendo. Eu vou deixar ele não respondendo e continuar falando. Mas eu tô te ouvindo. Beleza. É, como que isso foi aparecendo, né? Primeiramente, a gente tem em abril uma nota do Ministério da Saúde que coloca as grávidas como grupos de risco. E é interessante a parte pedagógica, né, da Covid, é que eu acho que ela está ensinando a gente como lidar com informações científicas e como lidar com as coisas que a gente ainda não sabe. Né? E depois acho que a gente pode falar as dificuldades que é lidar também com as coisas que a gente não sabe e como que isso gera determinado, né, esse monte de conflitos que a gente está vendo. Mas, por exemplo, a gente não tinha uma ideia, inicialmente, de como a Covid afetava grávidas. Né? E a Melania pontua bem que a pandemia começou em Wuhan
E depois foi a Itália, que são dois lugares com uma taxa de natalidade muito baixa. Então, basicamente, você não tinha dados porque você não tinha número suficiente de mulheres grávidas para você reportar alguma coisa ali, né? E eles já estavam meio de olho que chegando em lugares nos Estados Unidos, no Brasil, na América Latina, enfim, lugares com uma taxa de natalidade maior, que isso poderia aparecer mais, né? Mas já em abril, o Uhum. Ministério da Saúde coloca as grávidas como grupo de risco por uma associação que aí sim tem. Em todos os lugares as grávidas são grupo de risco, Ah, isso que eu ia porque perguntar. Uhum. elas são, assim como os idosos, os hipertensos, porque a gravidez, uma explicação, né, menos técnica, ela baixa a imunidade da mulher, tal como alguma pessoa transplantada por um órgão novo tem que ter a imunidade reduzida. Né? O corpo baixa a Caramba. imunidade que é para o feto conseguir ficar ali dentro, né? Ele não ser rejeitado pelo corpo da mãe. Então, é um período frágil nesse sentido. Né? Então, já tinha essa normativa do Ministério da Saúde, mas assim, ela apareceu sem nenhuma preocupação maior. Né? De, tá, as grávidas são um grupo de risco. Logo que saiu isso, eu lembro que eu vi uma live do Drauzio Varela com uma youtuber que estava grávida. Ela estava com essa informação e estava mais preocupada. E ele e o outro médico estavam bem tranquilos, assim. Né? Eles não estavam com alarme em relação a essa informação. Né? E posteriormente a gente foi vendo, né? Foi esse trabalho. Uri? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Ah, tá. Eu vou perguntar de tempo em Estamos te tempo. ouvindo. Sim, sim. Eu ia perguntar, inclusive, já que, Uhum. no caso, as mulheres grávidas são consideradas grupo de risco também em outros países, questão que eu não sabia, inclusive, sobre a baixa da Uhum. imunidade, né, para a mulher conseguir gestar. E no caso, quando assim começou a se notar que havia uma maior mortalidade entre mulheres grávidas aqui no Brasil, quando isso começou a ser divulgado, e qual a explicação que você e essa pesquisadora os pesquisadores dão, né, não, bom, sabemos que há, né, mas que você falasse um pouco sobre isso também. Então, elas vão começando a pesquisa. Primeiro, elas têm muita dificuldade de acessar os dados do Ministério da Saúde, porque eles não estavam especificando esse grupo, então Sim. não estavam funcionando direito essa plataforma. E elas começam a coletar dados da mídia. Né? Ainda mais ali no Hum, começo, a gente estava muito mais forte nessa coisa das histórias, né, das pessoas que foram vítimas da Covid, então ia aparecendo. E elas foram coletando a partir daí e depois elas conseguem montar, né, um sistema de monitoramento maior. Mas até agora a gente tem discrepâncias entre os dados que elas estão colhendo e os dados do Ministério da Saúde. O último que eu olhei aqui, os dados do Ministério da Saúde estavam em 135 mortes maternas e o delas estava já com mais de 200. Né? E se a gente compara, bom, né, a gente tem 130 mil mortes. Talvez 200 mortes pareçam uma fatalidade e uma porcentagem, né? Tá todo mundo morrendo muito. Mas esse indicador ele é uhum. muito especial, muito preciso do sistema de saúde como um todo, né? O problema da mortalidade materna é que a nossa já era alta e a gente tem compromissos, né, internacionais com a OMS, enfim, várias metas de redução, justamente porque é muito mais uma questão de ampliação da assistência, de qualidade da assistência, do que biológica, né? É você conseguir oferecer um pré-natal, todas as sessões, todas as consultas, desde o início, que essa mulher tenha acesso, que esse pré-natal tenha qualidade, né? E basicamente o que a Covid mostra é, assim, não só do pré-natal para outras questões, né?
Mas a partir do momento em que o Ministério da Saúde define as grávidas como grupos de risco, não aconteceu nada muito relevante na forma como esse atendimento está sendo, né? Como todos os lugares, está muito uma coisa de cada lugar tomando a sua própria iniciativa, né? De como organizar os serviços, de como fazer um pré-natal que reduza as consultas presenciais, use telemedicina, né? Mas que mantenha o pré-natal, né? É muito importante. E imagina uma grávida que está indo numa OBS fazer o pré-natal, né? Ela é grupo de risco, ela tem que ficar reclusa e ela frequenta um lugar que pode não estar separado para ela não se contagiar, né? Não teve uma estruturação do sistema considerando elas como grupos de risco, Sim. né? Isso que vai mostrando esses números altos de mortalidade. E, por exemplo, enfim, a última E qual a... história que eu ouvi... Pode falar, Olha. Pode falar, não, pode falar. Não, Eu ia ah, perguntar qual a explicação que é dada para essa invisibilidade, né? Porque há uma invisibilidade em relação à política. Bom, a gente sabe que por conta, né, da questão da representação da mulher, né, de como se vê a mulher, enfim, né? Não tomar uma pessoa, enfim, toda essa discussão. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Qual a explicação que é dada a essa invisibilidade, né? Não só das mulheres, mas de outros grupos também, né? Que se visíveis diante dessa política, né? Pública sim. É, em relação à proteção, né? Da Covid. Porque o que acontece é que sim. o que Então, eu percebo é que o corona ele explicita, né? Essa desigualdade que é estrutural, né? Da nossa sociedade, como muitos autores bem falam. E, no caso, ela acabou explicitando, como a Lava Jato explicita tradições e moralidades que já circulam muito, né? Desde a estruturação do judiciário, o corona também acaba que também estrutura, né? Quer dizer, evidencia essas desigualdades. sim, eu acho que esse é mais um desses indicadores reveladores, né? E de uma Uhum. transformação que está tendo mais em relação a qual que é o papel da mulher na sociedade, né? Por isso que eu trouxe em conjunto a questão do aborto também, Sim, sim. porque assim, né, eu fazendo pesquisa sobre parto, conferindo todos os documentos, né, que o Ministério da Saúde lança em relação a isso. Cara, a gente tem um Ministério da Saúde muito bom, assim. Você pega as normativas, os protocolos, é tudo muito correto, assim. Você fala, cara, realmente deveria ser dessa forma, né? Ele preconiza muito bem o que deveria ser feito, mas até, né, como isso chega na ponta, aí que as coisas acontecem, assim. E muito do que está É sendo do como a gente enfrentamento que fala, a né? Que gente é isso viu aí. no caso do aborto. Pode Oi? continuar. Não, é que eu ia Ah, falar, mas você ele. continuou, e para não perder a conexão, pode falar. Pode É, seguir. tá. Como a gente viu muito no caso do aborto agora também, né? Ou no caso da que ficou a fatídica reunião do dia 22 de abril, que foi revelada dos ministérios, né? Aquela fala da Damares, que ela vira para o Taish e fala: o seu ministério está cheio de feminista. Tem uma guerra interna desses ministérios que juntam o que eles veem como ideológico com o que é assistência, né? E junto com o desmonte, né? A gente tinha pegar as taxas da mortalidade materna no Brasil, elas são altas, né? Mas elas vinham caindo dos anos 90 até 2015. Tem um período já que começa uma redução de cortes que ela volta a aumentar. Acho que a mortalidade infantil também. E, enfim, tem essa parte do desmonte, mas tem a ideia de rejeitar esse outro, eu acho que é muito o lugar de mãe que eles colocam, assim, dessa mãe que se sacrifica pelos filhos, dessa mulher que deve ser mãe.
E isso vai se sobrando, enfim, entrando na política, na forma como eles acham que eles devem acolher essas pessoas, né, e tratar. Por que a nossa mortalidade já é muito alta? Um dos motivos é o aborto, é a ilegalidade do aborto, né? É uma Uhum. das principais causas de mortalidade materna, e aí a gente vinha vindo de discussões que estavam pautando muito isso no Supremo, né? Em 2018 teve a DPF, que ainda não foi votada. Imagino que se ela fosse votada nesse contexto, ela não passaria também. Mas que foi uma discussão muito favorável à descriminalização e teve muito essa discussão do o quanto que impacta realmente, né, o aborto na mortalidade. Como todos esses números de saúde, eles são construídos de forma muito disputada. Né? Como que você verifica a ocorrência de um crime que você, Sim. né, já, que é uma situação de crime atualmente, que você não identificou, né? Então, tem, por exemplo, na época tinham 203 mortes registradas com óbito com a causa aborto no Ministério da Saúde. Aí, quem era contra a legalização falava, não, isso não é relevante, são só 200. Mas aí vai com outras projeções, né, que não, só 200 impacta muito, né, a taxa de mortalidade, não é pouco. Né? Esses dados da Covid vão Uhum. impactar muito, né, a nossa taxa já, porque ela corre por fora, né, uma nova causa que vai entrando. E, enfim, várias metodologias para determinar qual que é a abrangência da questão. Né? Uma das formas de você estimar quantos abortos são feitos a gente tem esse dado de que de cada 5 gestações, uma vai gerar aborto espontâneo. Né? É bem comum abortos espontâneos, é 20%. Tanto que a gente tem uma prática, né, com a coisa da família mais nuclearizada, que as pessoas não contam a gravidez no começo, né, justamente porque ela é instável nesse momento. Então, né, a gente tem esse Sim. número, a gente pode pegar o número de nascidos vivos, retirar 20%, e aí a gente tem uma margem para ver o que teria sido aborto provocado, entendeu? Qual seria o número de gestações, enfim, por essas estatísticas dá para ter uma medição, e aí é o que Débora Diniz coloca, uma em cada 5 mulheres já fez um aborto, né, o que coloca que a gente Sim. conhece provavelmente mais de uma mulher. E a coisa da reincidência, né, do aborto é muito grande. E é uma das pautas que, quando coloca legalizar o aborto, diminui o aborto, parece um contrassenso. Mas ele não é justamente por isso, Uhum. né? Porque no momento em que aquela mulher vai para o sistema de saúde, ela consegue ser orientada em relação ao controle de fertilidade. Então, ela não vai precisar de outro aborto, né? Ela vai encontrar outros métodos. E a coisa do Ministério da Damares e toda esse processo agora, eles estão atacando em níveis, tipo, em meados do começo ali da pandemia, o Ministério da Saúde lançou uma nota que era para garantir o serviço à contracepção durante a pandemia. Aí colocava contracepção e aborto legal. E foi uma grande grita. Primeiro porque eles têm um problema com contracepção quando envolve a pílula do dia seguinte, que eles falam que é abortiva. Que da forma como eles entendem, a pílula do dia seguinte seria abortiva. E depois porque Uhum. acho que isso até apareceu bastante nas redes sociais. Agora aborto é um serviço essencial. É, aborto legal é um serviço essencial porque você não pode abortar no que vem, né? E como a gente vai... Imagina. Não tem como deixar para depois, né? E a estratégia... Sim, foi essa estratégia que foi utilizada, inclusive, nos grupos religiosos, né, que protestaram contra, né, queriam impedir o aborto, não conseguiu quase, né, teve que mudar de estado para conseguir, né.
serviço, né? O direito ao serviço que lhe é de direito, né? Sim, E as estratégias que eles utilizam justamente essa, né? De postergar exatamente. a cirurgia, enfim, É, o procedimento cirúrgico. oi, tá Sara? bebendo água. Exatamente. Ah, sim, Eu ia puxar para falar de como eles reagem, né, desses grupos aqui uhum, pró-vida, que eles realmente importaram, né, os pró-life americanos, estadunidenses, em método de como uhum, agir, né, que eles vão buscando todas as formas de atacar os mecanismos legais que permitem o aborto, né? Nos Estados Unidos, que é legalizado de forma mais irrestrita, até um período da gestação e tudo mais, eles podem atacar casos que geram uhum. menos desconforto, né? Aqui, como eles estão atacando os mínimos casos em que é permitido, fica uma situação que a população em geral fica, como assim, né? A menina estuprada, é esse o caso que vocês querem impedir, né? Gera um estranhamento muito grande, até porque é um negócio antigo da nossa legislação, né? É, a parte da permissão do aborto no caso de estupro é de 1940, né? E na época não tinha a ver com o direito da mulher ou algo assim, né? Era dentro daqueles códigos de proteção à honra da família, que teve a moça violada e Sim. precisava dar uma solução, né? Ali de esconder que isso tinha acontecido. Sara? Ah, eu fico com medo de você estar caindo. Não, E acho aí, que deve ter dado uma breve caída. Ah, eu queria que. Enfim, deve estar meio ah, chato de estar sim. só ouvindo, mas é para as pessoas. Não, mas assim, tá, vocês são super importantes, inclusive para a gente pensar sobre, né, que você acabou de falar, né, que houve essa criminalidade acontece desde os anos 40, né, sobre um outro tipo de pensamento sobre a mulher, né, sobre o direito da mulher, não era visto como um direito, ainda não é, né, enfim, já que o código ainda continua valendo, né, continua em vigor, e como, né, a gente já está no 2020, né, e a gente continua sendo regido por esse código, né, de 1940. E aí pensando também como ainda é difícil de ser observado, né, de como de como o aborto não é visto sob a ótica da saúde. Ele está no Código Penal, né? Isso, isso é muito expressivo, né? Sim, e Débora Diniz fala uma coisa que eu acho um argumento muito bom, assim, que os pró-vida vão falar, se você pergunta para a população brasileira se eles são a favor do aborto, a maior parte vai dizer que são contra. Ela fala, se você perguntar para as Sim, pessoas se elas querem, se elas acham certo que mulheres sejam presas por abortar, elas não querem também, elas não acham correto. Né? Então, tem uma coisa de confundir o que é a moral pessoal, o que é o julgamento que você faz sobre a vida do outro e o que você acha que seria justo. Né? Qual que é o peso e qual que é a medida para tratar da situação. Mas eles pegam uma via, né, apenas, da pesquisa. e, e quem E, são essas mulheres que abortam também, né? Acho que é importante trazer também um sim, pouco isso, né? Porque há toda uma concepção sim, de que que a, são jovens, mentes, que vão em busca né, do atendimento, assim, para abortar. Eu acho que você poderia falar um pouco sobre isso, né? Qual o perfil dessas mulheres que abortam, que procuram quais tipos de serviço, né? E como que isso acaba, de uma certa forma, influenciando no SUS, né? Que dos argumentos é justamente que, se eu não me engano, né? Pode me corrigir, uhum, que seria oneroso, né, para o SUS e acaba sendo oneroso justamente por não ter por não ser legal. Quando chega até chegar no hospital já tem que, enfim, os gastos são muito maiores.
pensando nessa lógica. Sim, aí eu posso trazer a minha observação etnográfica, né? Sim, sim, Fazendo campo na maternidade pública. Cara, o aborto, o que eu coloco no artigo que eu vou apresentar agora na RBA é que é corriqueiro, né? E ele não é tratado diretamente enquanto tal, tem um certo afastamento, mas o procedimento que aparece, né, que é decorrência de um aborto, que é a curetagem, é super cotidiano. Sempre tem uma mulher sentada no corredor esperando para entrar para o centro cirúrgico fazer uma curetagem. E às vezes é uma menina. Assim, eu vi meninas de 14 anos, assim, com um jeito de criança, que parecia até meio estranho de estar, né, naquele espaço, assim, muito novas. Então, é super. E não, esse é um procedimento que pode ser feito tanto para um aborto espontâneo quanto para um aborto provocado. Né? E é uma das sim, discussões da humanização e em relação à criminalização, que é uma insegurança jurídica, né, de um lado que os profissionais da saúde têm e das rejeições morais que eles têm ao tema, de tratar qualquer mulher em abortamento como uma criminosa em potencial. Né? Então, imagino que é você estar perdendo um filho desejado e sendo meio que acusada, ou meio que interrogada, ou te olhando com suspeita de que você poderia ter causado aquilo, né? E aí essas mulheres precisam ter toda uma expressão obrigatória dos sentimentos para parecer alguém que legitimamente está sofrendo a perda do filho, né? Ainda que abortos espontâneos possam acontecer também não em gestações tão desejadas, né? Ela pode estar tendo sentimentos ambíguos e ter um aborto espontâneo. Enfim. sim. E Se não há essa expressão, né, de uma tristeza, enfim, de uma frustração, né, de uma gravidez que foi interrompida, então a mulher só no ambiente hospitalar. sim, atinge todas, né, que são assistidas ali de alguma forma. É, e sim, né, eu vou pegar a deixa que você tinha me dado antes. São as mulheres negras e pobres que abortam mais, que morrem mais em decorrência dos abortos ilegais, justamente porque elas têm menos acesso, né? O doutor Olímpio, que foi o médico que fez o aborto da menina do Espírito Santo, ele coloca bem, assim, coisas que eu já tinha ouvido em outros contextos, que é médicos que se colocam muito vocalmente contra o aborto, que têm negócios com aborto, que fazem abortos nos seus consultórios, né? Tem toda uma hipocrisia, não tem outra palavra, né? Uma hipocrisia, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Ou ele conta uma outra história que ele vai num congresso no México, a cidade do México agora, né, tem aborto legal. Eu acho que é a coisa da cidade autônoma, né? Não é o México todo. E eu tá falando com um Uhum. médico lá e ele fala: "Ah, eu vou treinar meu portunhol com você, que eu tô tendo muitos clientes da sua cidade. Tem muita mulher do Recife para cá, porque para os Estados Unidos é muito caro, elas estão vindo Olha, para cá." Né? Então você tem todo quase um olha turismo só. médico, né? E dessas mulheres que talvez não se, né? Ou não sejam contras, ou não se importem o suficiente, mas que elas têm uma solução para o problema delas, né? Quando elas precisam. E várias Isso, das. né? Ah, É, o acesso é seguro, questão, né? é a questão do. Uhum. E, ai, E que é perdi. isso, né? A discussão do que é moral, né, que tem uma carga, né, julgamento moral muito forte, acaba se tornando temas tabus, né? E aí o aborto tá aí. A dificuldade, eu acho que é interessante agora porque acho que já a gente tem só 15 minutos, que passa muito rápido, inclusive, é, sobre o papel da ciência, né? É um papel da antropologia para estudar esses tipos de questões, né? Esses tipos de processos. Porque há Ministério da Saúde com protocolos, com manuais que são importantíssimos, que são que estão de acordo com
vários protocolos e acordos internacionais de que o Brasil é signatário, e aí, e aí chega na prática, né? A gente acha que você pode falar um pouco mais sobre isso, do teu campo, e chega na prática são outras coisas, né? Acontece de outra maneira. Uma em cada 5 mulheres abortam, né? O perfil de mulheres geralmente aborta, como você falou, se enfim, toda essa questão. Você podia falar um pouco sobre isso, né? Que a antropologia está justamente para entender, né? Não só a antropologia, como outras ciências também, mas como é, né? Como as coisas acontecem, sabe? Sim, sim. Raquel, É, você viu que me ajudou? cara, as Fiquei pessoas caído. arrumam soluções. Não, eu tô refletindo como voltar. É a coisa, as Sim. pessoas arrumam soluções para os seus problemas, né? E às vezes geram outros problemas, mas Uhum. enfim, é inevitável que mulheres procurem um aborto, né? É, eu não sei, eu tô talvez falhando em dar uma perspectiva mais antropológica, porque no meio de todos esses processos de É difícil. retrocesso, a gente fica É. segurando, né, para. É, ai, Tem uma pergunta, Júlia. Tem uma pergunta da ah, Sabrina, que ela está perguntando se você viu casos no seu campo em que médicos deixam passar um castigo por ter feito um aborto, como sangrando ou com dor. É uma pergunta da Sabrina. então, das partes dos meus dados etnográficos, né, o que eu coloco no artigo era muito da, mas era o local em que eu estava observando, né, que não era diretamente a área que atendia as mulheres que estavam abortando. Eu não vi esse tipo de coisa. Mas o que eu vou abordando ali na parte etnográfica é que o aborto ele coloca um clima muito tenso entre os profissionais de saúde, né? Tem profissionais muito contrários, os profissionais que fazem os abortos legais são acusados por esses outros profissionais. De repente você está trabalhando e tem uma pessoa falando que você vai para o inferno, né? É uma situação tensa, assim, de você estar ali. E certamente tem os profissionais que deixam elas, né? Por exemplo, mesmo uma das enfermeiras que me destacou a importância de falar sobre o aborto, as mulheres em abortamento, seja provocado ou espontâneo. Aí eu falava a respeito do aborto espontâneo, ela falava, aí nesses casos a gente tenta fazer tudo o mais rápido possível, que é para ela não ficar aqui exposta, né, ao lugar de nascimento, vendo bebês, porque ela está sofrendo. Então, essa mulher, quando reconhecida que foi um aborto espontâneo, ela tem um cuidado, né, mais especial. E a outra, enfim, é uma ideia de punição e pedagogia, né? Que o sofrimento vai fazer ela não se Sim. comportar daquela forma ou não fazer aquilo de novo. É, e toda a Uma parte. disciplina, assim. Hum? Pode falar, sabe? Eu Não, falei não que é uma entendi. disciplina, né? Tá disciplinando. Eu falei que está disciplinando Exatamente. a, né? Mulheres que são vistas, né, que sofreram aborto espontâneo, são tratadas, né, de maneira mais agilizada do processo de atendimento, enquanto está ali, né, punindo, né, justamente a priori, né, pressupostamente, ter causado, né, o aborto. E Gravando isso, visões muito, disciplina. muito morais e até cristãs, né? Tipo, pecado, a mulher que exerce sua Sim. sexualidade, né? Eu acho que isso tá. Não sei se eu mencionei, se eu ia mencionar lá atrás, né? Uma das coisas que eles se colocaram contra foi distribuição de contracepção, né? Além da coisa da educação sexual nas escolas, enfim, tem toda uma coisa que é contra o exercício da sexualidade, praticamente, né? E é um mundo curioso, porque eu não sei se eles gostariam de viver no mundo que eles estão projetando, assim, né? Imagino que o marido religioso que tem a esposa dele gostaria de continuar mantendo relações sexuais com ela, né? Sem gerar filhos todas as vezes, porque a gente saiu da coisa mais católica, né, do crescei-vos e multiplicai-vos, e a teologia da prosperidade tem uma coisa de, bom, você vai ter os filhos que você consegue, né, para você prosperar.
Mas a mulher dele pode ser uma usuária do posto de saúde, da UBS, que iria lá buscar um contraceptivo. E aí, se ela não consegue, né? Se esse serviço para de funcionar porque na pandemia isso não importa. Tudo o que pode gerar na vida desse casal, né? Desde violência doméstica e sexual, até, cara, uma gravidez que eles não tinham planejado, né? No melhor dos pontos, seria uma gravidez não planejada. Então, tem muito uma coisa tipo, eu vou para o México e aborto, e as outras pessoas que deveriam se comportar como uma moral que eu considero, né, correta, assim. Porque essa forma de vida é só para a vida dos outros, a gente não consegue se imaginar, né, vivendo dessa forma. Vários, né, diversos tipos de pessoas, acho que elas não gostariam de viver assim. E, deixa eu ver. Sara, a gente tem alguém. mais ou menos. Não, eu ia Oi? falar para você me chamar mais alguma coisa para. Assim, acho que eu não sei porque a gente começou atrasado, né? E aqui não contabiliza, mas acho que a gente tem minutos mais ou menos. Um pouco mais. Você lembra a hora que a gente começou? Era umas 8h10 já, né? Eu acho Então que a a gente, gente deve enfim, ter uns. tem mais ou menos. Beleza. Acho que você pode falar um pouco mais assim sobre o quê? Sim, uma das coisas que eu acho que aí talvez seja uma questão mais antropológica, né? O caso do aborto da menina revelou pra gente um outro. Jogou luz nessa faixa etária, né? Porque o que apareceu ali, primeiro, né? As pessoas chocadas com uma história excepcional, depois as pessoas falando, não, cara, isso é completamente cotidiano, isso acontece sempre, assim. E, sim, né, falei, eu vi muitos adolescentes parindo, entrevistei meninas que tinham tido o primeiro filho com 12 anos, então é super, né, a gente pode lembrar da nossa época de escola, quanto que tinha acontecido, assim, em geral, né, não fica uma coisa tão pré-puberdade quanto foi aquele caso, mas é super recorrente, assim. Aí, por exemplo, um outro dado que apareceu recentemente foi dos estupros no estado do Rio de Janeiro, que 69% das vítimas teriam menos de 17 anos, né? Enquanto boa parte dos discursos que a gente está pensando e colocando, né, pesquisando sobre violência sexual, estão enfocando as falas de mulheres adultas, né? Ou de quem consegue falar, quem não está nesse lugar tão frágil da adolescência e da infância. E é esse grupo, né, que está correndo mais risco, está sofrendo mais. Então, Sim. acho que é isso, né? Indicativos reveladores das coisas que a gente deveria estar olhando. Né? Eu estou prestando bastante atenção também nos discursos conservadores a respeito da pedofilia, porque ao mesmo tempo eles, né, é o tempo todo uma acusação de que alguém é E foi interessante. pedófilo. Pode falar. E trouxe, né, toda essa discussão da menina do Espírito Santo, trouxe um pouco isso. Rolou um movimento, né, na internet de assédio ou violência sexual na infância, que demoraram muito tempo Uhum. para falar e para digerir aquilo, né? E conversando mesmo com a amiga, era muito mais assediada quando era adolescente, quando era criança, eu lembro indo na escola, enfim, eu ter medo de ir para a escola por conta disso. E ações de assédio com 10, né? Então tem que olhar mesmo para esses dados e pensar, né, sobre isso. E eu acho que Analisar, né, essas o porquê memórias, e essas memórias que a gente tem, eu acho que corre um risco na análise de a gente achar que as coisas melhoraram, né? Não é uma eu sei sim, lá, falando com mulheres mais velhas que a gente, elas também têm essa sensação de que as coisas melhoraram. E talvez não tenha melhorado muito, né? Eu imagino que alguma melhora teve, mas é que a gente deixou de ser a vítima preferencial, não melhorar, né? assim, mas isso.
Mas é isso que eu tô falando isso mesmo. Não que deixou de acontecer isso, mas que é mais tão não tão mais vulnerável assim, né? E aí não é objeto de quanto é uma criança e um adolescente. Eu quis dizer isso, né? Que não mudou, mas justamente a gente não tá mais nessa faixa etária, né? Tá em outra. É, aí é um exercício bem antropológico, né? É de você parar de olhar o mundo a partir de você e tentar olhar a partir do outro, né? E entender o que quer ser essa menina andando Sim, nas ruas, indo para a escola, enfim, com assim, medo a de entrar no solução que eles ônibus, eu estavam tinha propondo. mesmo medo de entrar de ônibus. Oi? Exatamente. Nossa, exatamente. Não Entrar no é? ônibus, entrar em algum bar, em alguma vendinha, que sempre tinha alguém, Sim. né? E como aquilo Tentar traçar um caminho que você não vai se deparar com muitos homens ou que não vai passar por ambientes escuros, enfim, né? Tentar entender justamente como é o mundo a partir de uma visão de diferentes faixas etárias, né? Esse é o papel da antropologia, justamente. E também para pensar sobre a ciência, né? Porque né, todo esse negacionismo científico que a gente vivencia é justamente que a pessoa quer confirmar os seus valores, né? Que é a partir da sua percepção, né? Se eu vi e a antropologia, a ciência está aí justamente para tentar colocar a opção e esse valor sob perspectiva, né? Então, acho que isso é um prato cheio mesmo para a gente analisar. Infelizmente, são situações, né, para a gente analisar e se debruçar sobre né, que está sendo feito e por que desse negacionismo é justamente isso, né? Outro mundo, outro tipo de perspectiva, de moral, enfim. essa coisa, né, de um grande discurso sobre a pedofilia, que é sempre um pedófilo, é sempre um algoz, mas que não tem vítima, né, nessas denúncias conservadoras. E quando vai se olhar para as vítimas, né, aquele padre falando, ah, não, na verdade ela gostava de dar, né, eu gostava de dar, aguenta as consequências, enfim. Quando a situação é a situação concreta, aí some a pedofilia. A pedofilia é uma categoria de acusação, assim, né, e que eu acho que coloca todo mundo numa situação muito delicada, porque a toda hora pode aparecer alguém sendo denunciado por pedofilia, e é banalizado, né, assim, e sem materialidade No muitas vezes. caso, sempre se suspeita da vítima, né? Há uma suspeição da vítima. E uma coisa mais abstrata, né? É isso? É, né, quando eles olham para um caso real, como a menina do Espírito Santo, eles não olham para a violência, não olham para o pedófilo, né? A questão que eles estão colocando é só a do feto. Né? Não tem, mas ao mesmo tempo que eles estão acusando, sei lá, o Felipe Neto de ser pedófilo, né? Quando tem um pedófilo, não existe a pedofilia abstrata, realmente. Sim. Agora eu acho que está encerrando mesmo. Acho que agora a gente tem minutos, não sei quantos. Aí, se você quiser falar alguma coisa para encerrar, enfim, como coisa que você queira falar, ou algum assunto que você não mencionou, e aí você pode Eu trazer para a acho. gente. Porque eu pensei em várias coisas, assim. Eu pensei na questão do o Bolsonaro falou há pouco tempo, pai, eu não vou obrigar ninguém a tomar vacina, né? E aí eu fiquei pensando sobre até que ponto vai esse liberalismo, a questão do direito individual, né, de fazer o que bem entender com o próprio corpo. E, enfim, eu pensei em várias coisas, mas uma hora eu não... É. Não, os direitos, eles pararam no liberalismo que só homem tem direito, né, realmente, porque, enfim, apesar do que você, né, nessa fala dele, cabe diversas coisas que eles acham um absurdo,
tirando um pacto social razoável quanto for uma vacina, né? Enfim, eu não tinha pensado em um outro eixo, que é sobre negacionismo e ciência, mas aí eu acho que não dá mais tempo, né? Queria, enfim, é isso, né? Como um antropopapo, como você propôs, trazer um pouco... Sim, um pouco de tudo. É, Um pouco. Mas acho desse contexto, eu acho que essa que sim, questão da... Sara. Eu acho que dá tempo. É porque eu tô numa... Tá, então vamos tentar. Eu estava na aula hoje Sim. falando de antropologia clássica, né, evolucionismo e tal, e aparece o Fraser, né, da magia, religião e ciência. E eu acho que tem uma parada interessante que ele fala lá, como essas três coisas, né, como forma de entender o mundo, né, como forma de estar no mundo, como uma prescrição para a vida. E aí eu acho que a gente tem que dar um passo, né, distanciado da nossa posição, diferente do que eu fiz até aqui, que é um pouco do... Esse termo, né, negacionismo da ciência. A gente está do lado dos crentes, né, desta forma de estar no mundo, acusando outros crentes de outra forma de estar no mundo. Enfim, eu realmente acredito que Sim. a ciência está mais correta nesse caso, né, do que ela está dizendo, mas também tem muitos motivos, né, para a gente desacreditar da ciência. Né? Tem 8 pessoas aqui, eu acho que ninguém vai sair sem tomar vacina ouvindo um negócio desse. Mas a ciência, enquanto proposição de um substituto da religião, ela falha, né? Porque ela Sim. talvez se achou muito poderosa em algum momento, né, a ambição dela era muito grande, mas ela não consegue ocupar esse lugar de Deus, de alguém que resolve a sua vida ou que propõe uma solução, né? Não, não. Exatamente, ela não consegue assumir esse papel de religião justamente porque a ciência ela produz também incertezas, né? O papel dela é produzir incerteza, é produzir controvérsia, enfim. Vários temas aí que são frutos de controvérsia até hoje. Então, é difícil realmente para uma única verdade do mundo, né? Entender que a ciência, ela em sua epistemologia, né? Enfim, em sua concepção, ela é uma máquina de produzir incerteza. Produção incerteza. Agora mesmo, a vacina, né, do corona de Oxford, né? Vai ter que parar de ser a pesquisa aí, né? Vai ter que ser parado justamente porque teve um efeito adverso na utilização da vacina. Então é isso, né? A ciência é um risco. É o incerto, não tem como definir de antemão se vai dar certo, se não vai dar. Pois é, eu acho que a parte pedagógica para quem está do Sara? lado. Oi? Tô aqui? Uri? Sara? Oi, tô aqui? Oi? Agora acho que realmente caiu de vez. Gente, então eu vou, já que tá encerrando mesmo, a gente tá aproximando de 1 hora de live, queria agradecer, né, a Sara, né, a presença dela, por ter disponibilizado seu tempo para estar aqui no Antropopapo. E agradecer também a presença de vocês por ter acompanhado, mesmo diante desses problemas técnicos. E fiquem de olho na nossa página aqui do INEAC, no feed do INEAC, por conta, né, das mudanças que vai fazer na nossa grade de programação. Mas todos os programas continuarão e o Antropopapo retorna no dia 23 e a gente vai ter uma ótima conversa também. Enfim, e logo mais a gente vai divulgar o nosso tema do próximo Antropopapo. Oi, Yuli, será que eu Ué, eu não tô voltei? ouvindo a Sara. Você está me Eu ouvindo? não Alguém está tô. me Aí, ouvindo? vai encerrar. Tem 30 segundos só. Tá Apareceu bom. aqui o cronômetro do programa. Então, gente, muito Se alguém estiver me obrigada. ouvindo, Obrigada, beijo, Sara. Você deve obrigada. ver isso depois apenas. E espero que na próxima vez